Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de fevereiro de 2025. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 1 da Lei Divina, o Natural. Vocês devem ter visto aí o apoio que eu pedi, né? Eu pedi o apoio de 3 citações do Novo Testamento. A primeira citação que eu pedi para vocês foi aqui, eu vou falar rapidinho para a gente não atrasar a aula. Foi a Mateus, capítulo 13, versículo 24, Lucas, capítulo 2, versículo de 8 a 14, e João, capítulo 6, versículos 38 e 39, né? Então, antes de nós hoje vamos iniciar aqui a questão 618 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao nosso Pai Criador, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, né, que nós recebemos, que o Senhor nos envolva com a sua infinita misericórdia, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias, nos auxiliando na nossa caminhada, para que nós possamos a cada dia melhorar mais, buscar, né, realizar as nossas atividades e assim, Senhor, podermos te servir cada vez melhor, com mais qualidade. E também te pedimos que abençoe aqueles nossos irmãos que ainda não te conhecem, que estão afastados de ti, que se encontram em sofrimento, que todos eles possam, Senhor, encontrar a segurança que precisam para realizar tudo o que necessitam para o seu crescimento. Assim, envolvidos pelas tuas bênçãos, te pedimos que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos da tarde de hoje, graças a Deus. Bem, vamos lá, tu trouxe a Bíblia? Fez as citações? Procurou as citações? Não, não é, essa é sua. Minha tá aqui, eu A trouxe. dela ela trouxe, sim. Essa é sua. Cada um tem a sua aqui. Eu arrumei direitinho. É que esses alunos. Então vamos lá, né? É Novo Testamento. Vamos lá. Essa questão é uma questão que demanda muita reflexão. Por isso eu vou pedir a vocês a questão 618 de O Livro dos Espíritos. Essa questão vai pedir da gente muita atenção, muita reflexão. Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Olha só como ele pergunta. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Então, olha o que os espíritos respondem. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Quer dizer, ele está dizendo o quê? Não para Kardec. Quando Kardec pergunta, são as mesmas as leis divinas para todos os mundos? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo perfeito, mundo celeste, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Eles estão dizendo que não. Não. E aí eles vão dizer, a razão de não ser está a dizer que essas leis devem ser apropriadas. As leis divinas têm que ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ainda ao grau de progresso dos seres
que habitam. Então, é claro que as leis não são as mesmas para todos os mundos, tá? Elas não são as mesmas. Elas são apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas, quer dizer, apropriada à natureza do mundo e adequada ao grau de progresso dos seres que vivem em cada planeta. É claro que a lei de um mundo superior de um celeste não é igual à lei de um planeta de provas e expiações. Entendeu? É diferente, tem que ser diferente. E aí, nós, vamos parar aqui, deixa essa questão aí, 618 aí, nós fomos fazer, na realidade, né, eu esqueci, na realidade a gente ia começar na 617, eu vou voltar a 617, que eu botei data da 617 da 618, mas é na 617 que a gente ia começar. Mas não tem problema a gente ter começado na 618, não. Vamos a 617. 617A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, ele está falando sobre as leis divinas. Porque na 617 ele perguntou assim: as leis divinas, que é o que compreendem, que é que compreendem no seu âmbito, concernem alguma coisa que não somente ao procedimento moral? Agora, na 617A, dado é ao homem aprofundar umas e outras, ele está falando das leis divinas. Aí os espíritos respondem: mas uma única existência não lhe basta para isso. É claro que, para que a gente possa nos aprofundarmos no conhecimento das leis divinas, uma encarnação só não dá para isso. É muito pouco tempo, né? Até porque ninguém sabe quanto tempo vai viver. Ninguém sabe quanto tempo vai viver. Então, como é que a gente pode achar que numa reencarnação a gente vai conseguir se aprofundar na questão das leis divinas? Né? Em todas elas. Não dá. Então, aí ele diz assim, aí vem uma nota de Allan Kardec, uma explicação de Allan Kardec, onde ele diz assim, efetivamente, que são, é uma pergunta, na realidade, né, que Kardec está fazendo nessa nota dele. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisam ser a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Como é que em poucos anos ele consegue fazer essa caminhada? Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Então, ele diz aqui: insuficiente seria a existência mais longa que nós podemos imaginar. Né? Ainda com mais forte razão será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Alguém consegue imaginar, aqui nós temos condições de imaginar, o tempo que levou Jesus a se tornar um espírito crístico? Alguém arrisca aqui? Não. A gente não consegue. Por isso que ele diz aqui, que são alguns anos para a aquisição de tudo que preciso ser a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Por mais que a gente tente imaginar um tempo, esse tempo é insuficiente. A gente não consegue imaginar o tempo que levou Jesus. Ainda com mais forte razão, o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, isso aqui é importante, gente, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, né? São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência, como, por exemplo, a lei da gravidade. Eu falo muito dela porque é mais que a gente mais conhece, né? Tudo que
Tudo que existe aqui na Terra é atraído para o chão, né? Mesmo que a gente resolva contestar. Eu discordo da lei de gravidade. Mesmo eu discordando, quando eu pular da árvore, para onde que eu vou fazer? Eu vou flutuar? Não, vou cair de cara do chão. Então você pode até discordar. Eu não acredito na lei da gravidade. Eu não acredito. Mas pula da árvore para ver. Recomendo pular de uma árvore baixa. Porque vai quebrar a cara. É a lei da gravidade. Mesmo eu discordando dela, ela existe. Então, essas são as leis físicas, mas o estudo pertence ao domínio da ciência. As outras leis dizem especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então, as leis divinas, elas se dividem nas leis físicas, como a lei da gravidade, e as leis morais. São todas leis divinas. E por mais que a gente queira ou não concorde, a gente não vai conseguir alterá-las, modificá-las. Entendeu? Está lá uma lei. Não matarás, ponto. Mas, senhor, ponto. Conhece o ponto final? Lembra que nós já vimos até uma. Não sei se foi um vídeo, né? É um vídeo até do banco, negócio de golpe, né? De golpe. Eu achei muito interessante aquele vídeo do Banco Itaú. Quando uma mulher está conversando com um rapaz, ela diz para o rapaz: tome cuidado com essas conversinhas de internet, porque você pode estar correndo risco de sofrer um golpe. Aí ele diz assim, mas. Aí ela fala, ela diz que é golpe. Aí, mas é golpe. Aí, mas, entendeu? É isso, toma cuidado, porque ele quer dar um jeitinho de arrumar uma saída, entendeu? Então, as leis físicas e as leis morais são as leis divinas, perfeitas. Não precisam ser alteradas, tá? Então, como ele diz aqui, e é o que o Kardec cita antes. Quanto tempo nós precisamos para nos tornarmos espíritos crísticos? Ninguém sabe. Nós não podemos saber. Dentro da nossa imaginação, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que eu possa imaginar. Eu não consigo, ninguém consegue imaginar quanto tempo é necessário para que o espírito se torne crístico. Né? Da mesma maneira, aí ele diz aqui, ainda com mais razão, o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. E o mínimo que precisa? Também ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá? Então, essas são as leis. Agora, fica claro que, como perguntou Kardec, é dado ao homem aprofundar uns e outros? Claro que é. Claro que é. Nós podemos estudar com profundidade as leis divinas ou as leis físicas, mas uma única existência não nos basta para isso. Nós precisaríamos de muito tempo, até porque tem leis físicas que nós não conhecemos e tem leis morais que também nós não conhecemos. Tá? Agora eu vou para 618. Quando Kardec pergunta, são as mesmas as leis para todos os mundos? São as mesmas leis divinas? Não, porque os mundos não são iguais. E a população que vive em cada mundo tem lá o seu grau de progresso diferente. Será que o grau de progresso de uma população que vive no planeta celeste é o mesmo grau de progresso do planeta Terra? Da população do planeta Terra? Claro que não. Por isso ele diz, a razão quer dizer, quando ele diz a razão, quer dizer assim, o bom senso está a dizer que devem ser essas leis apropriadas à natureza de cada mundo. Vamos pensar numa coisa. O nosso planeta Terra é um planeta pedregoso, não é?
Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas pedregosos. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão que perdeu o status de planeta, são planetas o quê? Gasosos. Como é que uma lei física de um planeta pedregoso pode ser a mesma de um Júpiter, que é um planeta gasoso? Entendeu? Até pedregoso. Como é que a lei física dela pode ser a mesma de um planeta como Júpiter, que é não sei quantas vezes maior que a Terra, e é gasoso? Mesmo Mercúrio, vamos pensar em Mercúrio, primeiro planeta do nosso sistema solar depois do Sol. Será que a lei física de Mercúrio é a mesma da Terra? Claro que não. Claro que não. E as leis morais são adequadas ao progresso dos seres que ali habitam. Agora que eu vou dizer, nós fizemos uma pesquisa aqui, um estudo, em alguns livros, e a gente vai analisar alguns itens dessa questão 618, tá? E aí que eu vou usar o nosso evangelho. Quando for a hora, eu falo com vocês. Então, vamos acompanhar aqui o meu raciocínio. Esse raciocínio é um estudo feito em cima da questão 618. Bem, nós poderíamos perguntar o seguinte: vamos dizer o seguinte, essas leis, sejam físicas ou morais, são leis universais, tá? Seja as leis físicas ou morais de Mercúrio, de Marte, da Terra, de Júpiter e Saturno, são leis universais, tá? Mas não são aplicadas da mesma forma em todos os níveis de mundo. Por isso que ele falou aqui, que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Está lá do Evangelho, capítulo 3. Pega aqui o Evangelho para mim, rapidinho, por favor. Não precisa vocês pegarem, não. No Evangelho, capítulo 3, nossa, abri na hora. Capítulo 3, no item 2, diz assim: diferentes estados, há muitas moradas na casa do meu pai. Diferentes estados alvo da erraticidade. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, cada morada corresponde ao adiantamento dos mesmos espíritos. Eu sou o espírito de provas, de mundo de provas e expiações. Não posso, na próxima encarnação, ir residir no mundo celeste. Não posso, não tenho condições para isso. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito da erraticidade. Conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui no item 6. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra, isso tudo é do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Meio, né? Provei esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange também os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo.
Ora, que é a população da Terra em face da população total deste mundo, né? E aí, lá no item 7, ele vai dizer: faria dos habitantes de uma grande cidade, falsíssima ideia, quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais íntimos, ínfimos e sórdidos. E ele termina dizendo: ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Aí a pessoa vai perguntar: então, quer dizer que o sujeito que mora em Marte ou lá em Júpiter é humanidade, é humano? Sim, sim. Porque ser humano é aquele que tem o dom da razão. Aquele foi criado por Deus como espírito, simples e ignorante. Essa é a humanidade. Ah, mas pode ser que o jupiteriano, o marciano, tenha. Vamos dizer que o marciano tem uma perna só e 5 braços. Não diz que a gente. Aí vem aquela famosa teoria. Não diz que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus? Como é que o marciano pode ter 5 braços e uma perna? Só que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não no físico, mas nos atributos. Lembra que estudamos bastante nas aulas anteriores? Só que nós temos os atributos de Deus em grau menor para desenvolver. É nesses atributos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não no corpo físico. Não do corpo físico. Entendeu? E aí voltamos aqui, né? Voltamos aqui às minhas anotações. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações, temos leis aplicadas a esse mundo e com o desabrochar da consciência, da nossa consciência, vamos entendendo, tá? E evoluindo individualmente. Não só individualmente. Quando nós evoluímos individualmente, também evoluímos coletivamente. E as leis naturais sempre ali presentes, sejam elas para aplicabilidade na matéria, no caso da lei da gravidade, que é uma lei natural, da mesma forma as leis morais divinas, que nunca se alterarão. Por quê? Alterou uma lei humana, não alteramos. Ah, eu posso alterar, eu posso, por exemplo, vivo num país. Aí esse país decide implantar a pena de morte. Ele está alterando uma lei divina, não é? Mas isso significa que essa lei divina deixou de ser a verdadeira? Não, não. Terá um momento, porque quando o homem altera uma lei divina, como no caso o não matarás, que é o quinto mandamento, ele vai sofrer consequências. Não é porque ele coloca lá num documento, a partir de agora nós teremos a pena de morte, que a lei divina foi modificada. A lei divina continua prevalecendo, não matarás. E o homem vai sofrer as consequências por alterar a lei divina. E um dia ele vai voltar a adotar a lei divina. Então, olha só, o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, temos leis aplicadas a esse mundo, e com o desabrochar da nossa consciência, nós vamos entendendo essas leis. E vamos evoluindo, conforme a gente vai entendendo as leis divinas, a gente vai evoluindo individualmente, coletivamente. E as leis naturais sempre ali estarão presentes. As leis naturais sempre estarão presentes. Sejam elas para aplicabilidade da matéria, que são as leis físicas, como nós já falamos da lei da gravidade, mesmo que você queira alterar a lei da gravidade, ela vai continuar existindo, tá? Da mesma forma, as leis morais divinas, que nunca se alterarão. Não é porque eu altero uma lei divina que ela vai ser alterada. Eu não tenho esse poder, tá? As leis morais sempre prevalecerão sobre as leis humanas.
que as contrariam. Então, muitas vezes, nossas leis humanas contrariam as leis divinas, mas elas não têm a capacidade de apagar uma vírgula das leis divinas. Elas, as leis divinas ou naturais, são as leis de Deus. Estão gravadas na nossa consciência. Olha a questão 621. Onde está gravada a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, significa o quê? Que eu sempre tenho essas leis da minha cabeça. Eu tenho elas. Então, no momento que o espírito foi criado simples e ignorante, a lei divina ali foi escrita na minha consciência. Por isso que o espírito, ele sabe o caminho que deve seguir. Ele pode até tombar um pouquinho para a direita, tombar um pouquinho para a esquerda, mas daqui a pouco ele volta ao caminho, porque ele tem uma bússola, desde que ele é simples e ignorante. Ele tem uma bússola. Mas ele vai adotar essas leis de acordo com o conhecimento dele, mas elas estão lá. Tá? Então, elas sempre estão nos indicando o que fazer. Por isso que o homem sabe o que fazer. Por que aquele homem das cavernas sabia que muitas vezes ele tinha que matar outro companheiro para sobreviver? Lei da sobrevivência. Ele sabia, instintivamente, que ele não podia dizer assim: eu não vou enfrentar o animal selvagem, não, vou ficar deitado na caverninha aqui, vou morrer aqui. Não, ele ia porque ele era a lei do mais forte, o instinto dele dizia: você tem que sobreviver. Essa lei de Deus, que ele ia adotando de acordo com o grau de evolução dele. Entendeu? Jesus, dos seus ensinamentos, sempre vinha trazendo essa ideia da lei natural interna. Ela não está na minha consciência? Se ela está na minha consciência, ela é uma lei interna, quer dizer, eu tenho ela dentro de mim. E Jesus, lá, quando que esteve na Terra, ele sempre vinha falando sobre essa ideia da lei natural interna, tá? Da lei natural de consciência. E aí a gente vai começar a perceber isso. Vamos ver aqui o capítulo. Esse eu pedi para vocês, não foi? Só aqui, porque são tantas as coisas aqui para me lembrar. Vamos aqui pegar nosso lá, Mateus capítulo 13, começando no versículo 24. Mateus, que é o primeiro evangelista, né? Primeiro evangelista. No capítulo 13, versículo 24. Aí a gente vai começar a perceber coisas que antes a gente não percebia, tá? Mateus capítulo 13, versículo 24. Parábola do joio. Jesus, se vocês perceberem, eu ainda não tinha percebido, tem 6 parábolas aonde Jesus fala sobre essa ideia da lei natural na nossa consciência, tá? Dessa lei natural interna. É a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro, a parábola da pérola e da rede. Quem quiser anotar joio, grão de mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede. 6 parábolas, tá? Joio, grão de mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede. Nessas 6 parábolas, Jesus vai falar dessa lei natural de consciência, essa ideia da lei natural interna. Vamos na primeira, parábola do joio, que está lá. Eu não vou ler ela toda, eu vou ler só uma parte, que é a parte que interessa. Ele diz assim: a parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou uma erva daninha chamada joio entre o trigo
e foi embora. Quando o trigo desculpe, quando o trigo germinou e fez a espiga, apareceu também o joio. Eu vou parar até aqui, não vou muito não, tá? Olha o que ele diz aqui. Olha essa frase. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. O reino dos céus é semelhante a uma semente, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Percebeu? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Ele está falando da pastagem? É lá do seio dos não sei quantos alqueires que o homem tinha? Em seu campo eterno. Outra parábola, o grão de mostarda. A mostarda e o fermento. Ele lhes propôs outra parábola. Olha como ele usava as parábolas. O reino dos céus é semelhante ao comparado. Tem um Bíblia que é comparado, deixa aí. Tem a palavra comparado. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em sua terra. Percebeu? E é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que seus ramos, os passarinhos vêm fazer ninho. Agora nós vamos para a parábola do fermento. Parábola do fermento, deixa eu ver aqui. Contou-lhe outras parábolas, está no versículo 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas e tudo ficou fermentado. Beto, lê no seu, a 33 do fermento. Disse-lhe, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Toda a massa. Agora vamos à parábola do tesouro. É no 44, versículo 44. O reino dos céus é semelhante ou comparado a um tesouro escondido num campo. Quem encontra, esconde-o de novo. E, cheio de alegria, vai vender tudo o que tem e compra o campo. Depois, a da pérola. É 44, né? Não, a da pérola. A da pérola é 45. O reino dos céus é também semelhante a um comerciante à procura de boas pérolas. Achando uma pérola, vende tudo que tem e a compra. Leu você, Beto, a 45, porque o texto é muito diferente. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. A rede, o reino dos céus é também semelhante a uma rede de arrastão que é lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. Quando fica cheio, os pescadores arrastam para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons nos cestos e jogam fora os que não prestam. Denise, essa aqui está muito clara, olha só. Quando fica cheia a rede, os pescadores arrastam para a praia e jogam fora o que não prestam. Joga fora o que não presta. Olha o joio. Denise, lê essa do versículo 47 da rede, só para a gente. O reinado de Deus se parece com uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de toda espécie. Quando está cheia, puxam-na para a margem, sentam-se, reúnem os bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Aí o 49 diz assim, versículo 49.
assim será do fim do mundo. Os anjos sairão para separar os maus do meio dos justos. É a lei o quê? A lei divina natural. Cada um vai para, conforme desencarna, para o mundo adequado ao seu grau de evolução. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Como é que nós seremos, entre aspas, avaliados? Pelo quê? Porque você é japonês, eu sou americana? São bons irmãos. Será pelo quê? Pelas conquistas, O que conquistou. pelas virtudes adquiridas. É isso, pelas virtudes. Então, Jesus, né, dentro, é lógico, da capacidade daquele povo de compreender, por isso que ele usava as parábolas, sempre vinha trazendo essa ideia da lei natural interna, da lei natural de consciência. Tá? Nessas 6 parábolas fica bem claro isso. Agora vamos dissecar mais um pouquinho. O que essas parábolas têm em comum? Primeiro, eu vou fazer a pergunta: onde se planta uma semente? Na terra, mas aonde? Dentro de um suco ou uma cova, não é? Você cava um buraquinho, bota a semente. Onde se pesca o peixe? Dentro da água, não é? Que é o habitat dele. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Onde se acha uma pérola? Dentro da ostra. Dentro da ostra. Onde estava o tesouro? Enterrado. Enterrado dentro de um campo. Onde o fermento age? Dentro da massa. Dentro da massa. Onde é jogada a rede? Dentro do mar. Dentro do mar. Percebeu a capacidade de Jesus? Entendeu? Em todas as palavras, temos a expressão dentro. Isso significa que o Reino dos Céus é uma interioridade. Não está fora. Não está fora. O Reino dos Céus está dentro de vós. Né? Em outro momento, Jesus diz que o Reino de Deus não vem com aparências exteriores. Por quê? O reino de Deus está no meio de vós. Lucas, está lá em Lucas, quem quiser anotar, capítulo 17, versículo 20 a 21. Lucas diz: o reino de Deus está no meio de vós, dentro, entre vocês. Mais uma vez, ele mostra que esse reino de Deus é interno. Então, percebemos que a questão 621 de O Livro dos Espíritos vem em conta as palavras de Jesus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não é as palavras de Jesus que vêm em conta da item 621, porque a lei de Deus vem bem antes. Né? Então, essa questão 621 de O Livro dos Espíritos, ela vem em conta as palavras de Jesus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E onde está a consciência? Dentro do espírito, vamos dizer assim, né? Assim percebemos que as parábolas de Jesus nos mostram que essa estrutura do Reino de Deus, que essa estrutura do Reino de Deus está na consciência, né? Então, nós percebemos que essa estrutura do Reino de Deus está na consciência. Essa estrutura de lei natural, que é lei natural e divina, de lei natural, nos fala de um aspecto muito importante, que nos trouxe o ensino moral para gravarmos esse ensino na nossa consciência que encontramos na questão 625. Olha só, essa estrutura de lei natural nos fala de um aspecto muito importante que nos trouxe o ensino moral. Esse ensino moral deve ser gravado na nossa consciência, que encontramos na questão 625. Eu vou dar um pulinho aqui, vou logo a 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo?
Kardec, na sua pergunta, destaca duas características. Ele quer, Kardec, ao fazer a pergunta, que o tipo, ele que usa a palavra tipo, que o tipo mais perfeito tenha duas características: guia e modelo. E a resposta é a mais curta de todo o Livro dos Espíritos: Jesus. Tá? Então, essa questão destaca, né, duas características: guia e modelo. Jesus é o modelo da vivência da lei natural, da vivência da lei de Deus. Então, Jesus é o modelo da vivência da lei natural. Tem alguém que melhor viveu essa lei natural? Não, foi só Jesus. Ninguém melhor do que ele. Ele é o modelo da vivência da lei de Deus. Entre nós, lembra? Ele está falando na 625, isso aí a gente tem que prestar atenção nisso, são os nossos preconceitos habituais, e a pergunta de Kardec é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Então, na nota de Kardec, diz assim, da 625, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar da Terra. Não é que a humanidade pode aspirar no universo. Entendeu? Kardec faz essa observação. O homem constitui Jesus o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Não é o mais puro de todos que tem aparecido no universo. Aí tem gente que já se arrepiou, né? Já está dizendo, não, não. Nós estamos tratando da Terra. Eu não posso estar tratando do universo. Eu mal conheço as leis da Terra. Eu estou falando da Terra. Né? O Espírito Divino animava. Então, ele é o modelo da vivência da lei natural, da vivência da lei de Deus, da vivência dessa estrutura das leis naturais. Aqui na Terra. Foi Kardec que falou na notinha dele, tá vendo? Não sou eu, não. E aí diz aqui, dessa estrutura das leis naturais, que lidava com as leis naturais do campo físico. Jesus lidava com a maior tranquilidade com as leis naturais do campo físico, acalmando as tempestades. As leis naturais aqui da Terra, do campo físico, Jesus lidava isso com a maior tranquilidade. Né? Essa, eu nem sei se essa aqui, deixa eu abrir aqui, que eu não decorei todas as que eu mandei para você. Vocês, aqui, ó, essa eu não mandei, mas eu vou abrir aqui, tá? Vocês não precisam. Não. Lá em Marcos, que é depois de Mateus, Marcos diz assim, ó, Marcos capítulo 4, versículo 35. Eu não mandei todos para vocês não ficarem com muita coisa. Marcos 4, 35. Isso aqui é fino para caramba. Antes de Lucas, né? Marcos é depois de Mateus. Marcos 35, capítulo 4, 35. Está lá, ó. Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Então, olha só. Jesus lidava com as leis naturais do campo físico, acalmando as tempestades. Aí está aqui, ó. À tarde, naquele dia, Jesus lhes disse: vamos para o outro lado do mar? Eles despediram a multidão e levaram Jesus no barco em que estava. Havia outros barcos com ele. Nisto, levantou-se uma grande tempestade que lançava as ondas dentro do barco, de sorte que o barco já se enchia todo de água. Jesus estava na popa, deitado no travesseiro.
cabeça recostada no travesseiro, tranquilo, tranquilo, consciência, né? Tranquila, né? Eles o acordaram e disseram: mestre, olha a agonia, não te importas que vamos morrer? Jesus acordou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, calma. O vento parou e se fez grande calma. E Jesus disse aos discípulos: por que estás com tanto medo? Ainda não tens fé? Tomados de grande medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então, Jesus lidava com as leis naturais do campo físico. Ele fez parar a tempestade. Isso é lei da física. É lei da física. Não é lei moral. Alguém acha que é lei moral? São leis. Está tratando dos ventos. Lei da física. Ele também curava as pessoas. Aqui mesmo em Marcos, vamos lá no capítulo 1, Marcos. É só voltar um pouquinho. Capítulo 1, procura lá o versículo 40. Versículo 40. Marcos 1, versículo 40. Acharam? Diz assim, ó, Jesus curou o leproso. Aproximou-se dele um leproso e de joelhos suplicou: se quiseres, pode limpar-me. Jesus se compadeceu dele, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Isso é o quê? Lei da física, campo físico. Campo físico. Jesus curou a doença do leproso. Tá? Logicamente, tem aquela história, ele já estava pronto, mas é lei da física. Ele também lidava muito bem com as leis naturais do campo moral, não é só do campo físico. Ele lidava também muito bem, né, com as leis do campo moral, ensinando e servindo as pessoas. Ainda em Marcos, capítulo 10, vamos lá em Marcos 10, 10:42. Então, a gente viu que Jesus lidava muito bem com as leis da física, acalmando tempestade, curando as doenças, e também lidava muito bem com as leis naturais do campo moral. 10:42, está aqui. 42, está aqui. Jesus, porém, os chamou, Marcos 10. Jesus, porém, os chamou e disse: sabeis que os que parecem governar as nações as oprimem e os grandes as tiranizam? Entre vós, porém, não deve ser assim. Ao contrário, quem de vós quiser ser grande, seja vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de mundos. Isso é. Jesus aqui está tratando da lei física, do campo físico? Não. Ele está tratando das leis naturais do campo moral, ensinando e servindo as pessoas humildemente. Ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Mais humildade que isso para o Cristo. Então, Jesus, ele lidava muito bem com as leis naturais do campo físico e com as leis naturais do campo moral, sem nenhum problema. Esse modelo e guia é o que seguimos, não é? Ah, eu vou fazer vou lá, subir lá naquela montanha. Eu preciso de um guia. Eu preciso segui-lo. Modelo é o que nós copiamos. Ah, eu quero fazer um desenho aqui, né? Ah, mas eu não sou boa desenhista, não. Se tem um modelo aí alguém me dá um modelo, eu copio. Então, Deus o enviou como guia, porque Kardec perguntou: qual tipo que tem essas duas características? Guia para eu seguir e modelo para eu copiar. E a resposta foi: Jesus. Jesus, ele deve ser seguido e copiado. Como seguir? Pelos seus ensinos.
Como copiá-lo? Pelos seus exemplos. Não é? Jesus deu aqui o ensino. Olha, ele diz aqui o ensino. Né? Voltei lá ao que eu tinha lido, lá em Marcos, do capítulo 10, quando ele diz aqui, ó, Jesus, porém, chamou os discípulos e disse: sabeis que os que parecem governar as ações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Entre vós, porém, não deve ser assim. É o ensino que ele está dando para a gente. Não sejam como esses tiranos. Ao contrário, quem de vós quiser ser grande, seja vosso servidor. Você quer ser grande? Então seja um servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, seja o último. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate de muitos. Isso é o ensino. O ensino que nós devemos o quê? Seguir. Por isso ele é guia. Nós devemos seguir os seus ensinos. E como copiá-lo? Seus exemplos, porque tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Ele exemplificou. Aí, isso é entender Jesus como guia e modelo, seguir seus ensinos e copiar seus exemplos. Isso é entendê-lo como guia e modelo da humanidade, o único que nos foi oferecido por Deus para o homem do planeta Terra. E para o homem daquele planeta celeste? A gente não sabe. Alguém de acordo com o grau de evolução daquele povo, daquele mundo. Que vai ter o Cristo deles lá. Que vai ter o Cristo deles lá. Tá? O único que nos foi oferecido por Deus, que vivenciou e nos ensinou a vivenciar essas leis naturais, adequadas ao planeta Terra. Aí quando a gente vai para lá, a gente vai seguir. Também. A gente vai levar o que Jesus ensinou. Isso. Quer dizer, a gente vai estar já com Jesus incorporado em nós. Não vamos perder Jesus. Ele está incorporado em nós. É igual o aluno que entra na faculdade. Mas ele leva incorporado dele o professor que o alfabetizou. Não é verdade? E se ele não tiver tido uma boa alfabetização, ele vai ser capenga por resto da vida. Porque todo aluno que não foi bem alfabetizado fica com problemas. Não fica? Fica. Então, quando um aluno é otimamente bem alfabetizado, é uma maravilha. Quando o aluno não é bem alfabetizado, quando ele chega na faculdade tem que fazer produção de texto. Aí a pessoa diz assim, aquela perguntinha, né? Como é que vai ser a alfabetização? Gente, quando você pega um aluno do terceiro, quarto ano, você olha ele, você já sabe se aquele aluno foi. Aí a gente diz, quem foi teu alfabetizador? Foi tia Fatinha, eu digo companheira lá. Foi tia Nilma, eu digo, claro que foi. Foi tia Marta Fita, claro que foi. Aí você sabe. Entendeu? Porque você vai levar aquele professor para sempre. Eu tenho a minha. Tia Marlene. Não esqueço, nunca. Tia Marlene. Eu fui alfabetizada aos 7 anos. Então, aos 6 anos, eu fiz jardim de infância. Porque naquela época era assim. Você entrava na escola, não tinha negócio de maternal, não. 6 anos eu fiz jardim de infância. 7 anos eu fiz alfabetização. Quando eu saí da alfabetização aos 7 anos, eu estava tão bem alfabetizada que eu não fiz a segunda série. Eu pulei para a terceira. A diretora da escola, quando foi essa assim, não, vai direto para a terceira série. Fui alfabetizada pela minha tia. Quando entrei na escola, já entrei na segunda. Eu comecei a primeira série, eu não sabia ler, eu não sabia nada. Porque da minha época, o jardim de infância foi da Vitor Meirelles, você só desenhava e pintava, e trabalhava com coordenação. Não tinha esse negócio de ensinar a letra A, B, C, D, nada disso. Era a sua coordenação, pintura, trabalhar lateralidade, essas coisas todas. Quando eu entrei no primeiro ano, aos 7 anos, eu não sabia
ler nada. No meio do ano eu lia tudo. Por quê? Porque a professora era espetacular. Dona Marlene, tia Marlene. Eu não esqueço nunca. E ela tinha uma letra muito redonda. E eu comecei na minha cabeça que eu tinha que copiar a letra dela. Aí hoje até os mamães dizem assim: ah, tua letra é igual a da Dona Marlene. É igual a da minha mãe, também adorava ela. É igual a da Dona Marlene, aquela letra redonda, grande que ela tinha, né? A minha letra foi, entendeu? Tia Marlene, eu não esqueço nunca, tia Marlene. Com 6 meses ela me alfabetizou. Final do ano, nossa, direto para a terceira Então, quando a série. gente passar de ano, agora a gente vai levar o nosso alfabeto. Claro, você alfabetizada. Estará conosco para a eternidade. Jesus. 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 Então, aqui, ó, isso é entendê-lo como guia e modelo da humanidade. O único que nos foi oferecido por Deus, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que vivenciou, ele vivenciou e vivenciou tudo. Ele encarnou como homem, vivenciou e nos ensinou a vivenciar essas leis naturais. Como ele mesmo disse, se tiveres fé, podereis fazer tudo o que eu faço, e até mais. Está lá em Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Ele disse isso, mostrando-nos que essas leis naturais, se tivermos fé, aprendermos, crescermos e evoluirmos, nós também poderemos, no bom sentido da palavra, bem usá-las. Porque o que ele fez? Ele bem usou as leis naturais do campo físico e do campo moral. Por isso que ele disse assim, se tiveres fé, lá em Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22, podereis fazer tudo o que eu faço e até mais. Como? Poderíamos fazer o quê? Como nós dissemos aqui, ó, lidando, nós poderíamos. Quando ele quis dizer isso, ele disse isso, ele quis dizer, vocês também poderão lidar com as leis naturais do campo físico e com as leis naturais do campo moral. Bem usando-as. Porque se usar mal, vai, entre aspas, a coisa vai ficar feia para você. É por isso que ele falou, se tiveres fé, podem fazer tudo que eu faço. Que é lidar com as leis naturais do campo físico e com as leis naturais do campo moral. Como ele lidava. Do campo moral, como? Ensinando. Ensinando o que eu ensinei para vocês. E no campo físico? Curando, acalmando tempestades e outras coisas mais. Entendeu? Agora, vamos lá em Lucas. Vamos lá pegar o nosso Lucas. Lucas é depois de Marcos. Lucas. Isso aqui é sensacional. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Olha o que ele diz aqui. Naquela mesma região, está falando sobre o nascimento de Jesus, tá? Naquela mesma região, havia os pastores do campo, vigiando à noite o rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se diante deles, diante dos trabalhadores lá, e a glória do Senhor os envolveu de luz, ficando eles muito assustados. O anjo lhes disse, não temais, pois, né, pois vos anuncio uma grande alegria que é para todo o povo. Nasceu-vos. Em outro lugar, conta assim, nasceu para vós, não é assim? Nasceu para nós, nasceu para vós, né? Aqui está, nasceu-vos. Nasceu-vos. Hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Este será o sinal. Encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Mas a frase que ele diz aí, Denise, lê aí como está para você. A Denise vai ler Aqui é no no, dela. no versículo 11. Hoje nasceu para vós, na cidade de Davi, o Salvador, o Messias e Senhor. Ana, como é que está para você aí? É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Beto, como é que está o seu? Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Tudo bem. Quando
nós temos um filho, um neto, você diz assim, como é que você fala? Hoje nasceu o fulaninho, nasceu meu neto, hoje nasceu meu filho, hoje nasceu o filho de uma grande amiga. Alguém diz, hoje nasceu para vós, para você? Alguém diz? Quando minha neta Carolina nasceu, Júlia nasceu, eu disse, hoje nasceu Júlia para a família. É assim que a gente diz. Hoje nasceu Ana para fulano. Então, hoje nasceu. Nasceu para ele beijo. Que precisava nascer. Mas aqui ele diz, hoje vos nasceu. Hoje nasceu vós. Nesta fala de Lucas, ele mostra Jesus como esse cumpridor das leis naturais, esse servidor do Pai. Deixa essa parte aqui, vamos lá em João, João é o último evangelista, João capítulo 6. Deixa isso aí, não tira essa parte aqui do Lucas, não. João capítulo 6, versículo 38. João capítulo 6, versículo 38. Vamos lá. Sendo 35. Ele diz assim, comecei aqui do 35. João capítulo 6, versículo 35. Do 35 a 39. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim já não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse, vós me vedes e não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o jogarei fora. Porque olha aqui, olha o versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas, tá? Eu nasci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. E esta é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. A vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e acredita nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, ele disse, deixa bem claro aqui, no versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. E no 39, e esta é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Por isso que em Lucas está escrito aqui, ó, o anjo do Senhor apresentou-se e disse diante deles, e agora o Senhor os envolveu de luz, fica deles muito assustado. O anjo lhes disse, não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que é para todo o povo. Nasceu para vós. Nasceu para vós, tá? Hoje na cidade de Davi, um Salvador. Então, Jesus nasceu para fazer a vontade de Deus. Foi para isso que ele nasceu. Ele diz bem claro aqui. Porque eu desci do céu, quer dizer, eu nasci para fazer, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Por isso que Lucas diz, Jesus nasceu para vós. Tá? Por quê? Ele é um cumpridor da lei natural, das leis naturais. Esse servidor do Pai, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele nasceu para vós, mostrando que ele é um cumpridor da vontade do Pai. Jesus foi o único ser que nasceu desse planeta que não nasceu para si mesmo. Ele não nasceu para si mesmo. Interessante. Ele nasceu para os outros. Isso. Ele diz que ele é o pão da vida. E se a gente não comer dele ou beber dele, a gente não chega a Deus. Aí os judeus na época pensam que, ué, como é que a gente vai comer? Eles não conseguiram perceber a altura do ensinamento que Jesus estava dando naquela hora. Então, Porque você come, você bebe, você vive.
Não é isso? Então, para você comer, para se alimentar do pão da vida e beber para se alimentar da água, como ele diz que eu sou a água, não, eu lhe dou a água pura. Como é que é o da ponte? Da mulher samaritana, né? Isso, da Ele é samaritana. Eu sou pura. água pura, né? Então, a vida, como é que a vida se sustém? A gente comendo e bebendo. Então, a gente tem que ficar em Jesus, em todos os seus ensinamentos, durante a nossa vida toda, para a gente poder chegar à vida eterna, né? Então, aqui em Lucas, capítulo 2, versículo de 8 a 14, fica bem claro. Quando Lucas diz assim, o anjo diz para os camponeses, hoje nasceu para vós, aquele que vem para cumprir as leis naturais, que são as leis do campo físico e do campo moral. Ele nasceu para fazer a vontade de Deus. Então, ele nasceu para vós. Ele não nasceu para ele. Ele nasceu para vós. Por isso que Kardec diz na questão aqui, né? 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Ele nasceu para nós. Percebeu? Naquela hora que eu falei sobre ele é desse nosso planeta Terra. E quando a gente for para outro planeta, aí pode ser ele ou não, né? Porque ele não criou só um, né? Exatamente. Ele Terá outro filho, mas ele irá conosco. Mas ele também pode ser daquele outro planeta. Mas também outros Mas ele é Cristos. governador de um planeta só? Sem de outro. Mas é isso. Né? Não, mas aí você está pensando que está fechando tudo em Cristo. Não é? Deus criou bilhões de espíritos antes de Jesus, porque Deus criou sempre. A gente não pode criar aquela coisa de que Jesus foi o primeiro a ser criado. Não. Nunca é o primeiro a ser criado. Outros ele criou. Antes dele, né? Que são Cristos É. de galáxias, com 500, 2.000 planetas. Isso não desmerece Jesus. Não desmerece Jesus. Porque às vezes a pessoa tem medo, vai desmerecer Jesus. Não desmerece. Não desmerece. Ele tem a missão dele, outros têm outras missões. Tem outras missões. Entendeu? Mas ele foi enviado por Deus para nós, seres humanos do planeta Terra. E a Terra vai evoluir também. Vai evoluir para ser um cumpridor das leis naturais, do campo físico e do campo moral, que ele lidava muito bem com as duas. Acalmava a tempestade, curava as pessoas, transformou água em vinho. E do campo moral. O campo moral nos ensinando. Multiplicou os peixes e os pães. Né? E a gente pode dizer que o professor da alfabetização é menos importante que o professor universitário? Claro que não. Que não. Que o professor da quarta série é menos importante que o professor do segundo grau? Que o professor do segundo grau é menos importante que o professor do doutorado? Claro que não. Todos são professores. Mas quando aqueles vieram de Capela, não foi Jesus que os recebeu, explicou Sim, aqui. isso. Mas eles já poderiam ter sido enviados por Cristo, em contato com esse Cristo. Aqui tem uma boa escola, vou enviar para você. E disse, a gente pode fazer Entendeu? muito mais até do que ele fez. Dentro desse campo. Então, a gente percebe aí como esse evangelho tem informações para a gente tirar. E às vezes, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, a gente fica tão limitado, né? Olha as parábolas com aquelas. Limitado a letra. A letra. A gente não consegue mergulhar. E quando a gente mergulha, olha essas 6 parábolas ali. São as 6 parábolas do reino, né? O reino de Deus é comparado. Está tudo dentro, mostrando que esse reino de Deus é uma interioridade. Não vem de fora. Mostrando Jesus como esse que sabia lidar muito bem com essas leis naturais, físicas e morais.
dizendo que você também pode lidar. E mostrando agora, Lucas trazendo para a gente que Jesus nasceu para nós. Deixa bem claro, hoje nasceu para vós. E todas as Bíblias têm isso, ou para nós ou para vós. Né? E para provar o quê? Que ele é esse cumpridor das leis naturais, cumpridor da vontade do Pai e do Pai. Percebeu a importância dessa questão 618? Né? Essa foi só a questão 618 de O Livro dos Espíritos. E a gente vai parar por aqui, porque não dá para ir mais além, né? Vai para 619. Semana que vem, a Segundo, próxima é dia 3 de março. que carnaval, né? 3 de março. Eu nem tinha, gente, quanto engraçado. Quando eu fiz o planejamento, eu tinha dito assim, eu não vou colocar na segunda-feira de carnaval palestra. Só que na hora que eu fui fazer o planejamento, essa informação desapareceu da minha cabeça. Então, na segunda-feira vai ter E ela estudo. foi, e eu coloquei. Era para colocar. Era para Mas aí na segunda-feira de carnaval vai ter estudo. estudo normal. Vai ter estudo normal. Não. Eu coloquei. Quando eu comecei a fazer o planejamento de 2025, eu digo, não posso esquecer do carnaval. Uhum. Só que na hora de fazer o planejamento, eu esqueci do carnaval. E eu botei palestra na segunda-feira. Mas Se aí alguém quiser ir para o bloco, vai. Não, eu sou Entendeu? papai. Nós teremos o nosso estudo, né? Uhum. Dia segunda-feira de carnaval e teremos nosso estudo da quinta-feira, porque na quinta-feira não é mais Ah, carnaval. não. Quinta-feira não é mais carnaval. Então, na segunda-feira de carnaval, vamos lá. Na hora que eu sempre. E na quarta, normal, Quarta-feira é normal, daí quarta-feira de cinzas, entendeu? já é cinza, já Sabe? acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. Então, Agora, O fogaréu já acabou. o que vocês têm a dizer aí? ó, a gente fazendo esse estudo, você trazendo essas reflexões, e aí eu pensei aqui, né, como a doutrina é a chave, né, Nunca para a foi. gente poder entender os ensinamentos de Jesus. Porque a gente foi lá no Livro dos Espíritos, depois foi no Evangelho, e a gente navegou pela doutrina, pelo Pentateuco, e conseguiu dar conta do entendimento da mensagem de Jesus. Então, realmente, a doutrina espírita é a chave, É a né? Para a gente abrir a porta do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Muito legal, muito legal. chave, né, para que a gente possa compreender o Evangelho. E a gente vê que tudo se encaixa direitinho. Agora eu pergunto, Jesus poderia ter falado assim claramente, Naquela época sem usar as parábolas, sobre isso? não tinha como. Não tinha como. A gente não compreenderia. Se agora ele está Hoje a gente compreende porque a gente tem a doutrina. Não é? A gente tem a doutrina. Por isso que ele falou, eu vos enviarei o Consolador que vos há de esclarecer tudo que eu não pude dizer agora. Agora, com a doutrina, a gente consegue. A gente consegue compreender. Né? A beleza desse ensino, que é um ensino imortal. Porque no futuro, a gente vai poder, ao ler um versículo desse aqui da Bíblia, compreender mais ainda o que a gente ainda não conseguiu compreender hoje. Porque essa compreensão passa o nosso grau evolutivo, né? A nossa capacidade de entendimento das coisas. Mas conforme a gente vai estudando, a nossa mente vai fazendo assim, ó, vai abrindo, e a gente vai conseguindo compreender cada vez melhor os ensinos de Jesus, né? Esse mestre maravilhoso, nesse guia, esse modelo, né? Então, gente, dia 3 de março, 3/3, questão 619 de O Livro dos Espíritos. Tá legal? Então, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, né?
E Deina, faz a nossa prece de encerramento, minha amiga. Vamos agradecer a Deus, Pai da vida, por essa oportunidade desse evangelho, desse estudo, a oportunidade dessa doutrina que nos esclarece, para que venha nos fortalecer e fazer com que possamos compreender o próximo, a nós mesmos e as leis do Pai. Senhor Deus, Pai da vida, agradecida a Francisco de Assis, a Gésas Gonçalves, por nos permitir estar unidos nesses estudos que tanto nos é necessário. Pai da vida, dai-nos a sua bênção a todos aqueles que estão necessitados nesse mundo. Que a sua luz se faça, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito agradecido. Graças Graças a Deus. Gente, daqui a pouco a gente vai para o estudo do livro Recordações de Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos fortaleça sempre. Ah, ontem foi aniversário da nossa irmã Márcia, hein? Um beijo aí, Márcia Moraes, companheira que está aqui conosco. Um beijo no coração da Márcia, tá bom? Obrigada, hein? Foi da Regina Barros. Não esquecer da Regina também, tá bom? Um beijo aí. Parabéns, Márcia. Beijo para Márcia. Obrigado, Verinha. Obrigado. Beijo para Márcia Carolina. Márcia Carolina e Regina Barros, a esposa do nosso amigo Alberto. Aí manda um beijo para Regina, Alberto. Um beijão aí para nossa irmã. Um beijão para todos.